paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos, um prazer estar com você mais uma vez para comentarmos um pouco da nossa lição bíblica da escola dominical. Quero desejar a você as ricas bênçãos de Deus, louvar a Deus por sua vida, você que tem acompanhado aí os vídeos do nosso canal. E também agora as lições bíblicas da escola dominical, segundo trimestre de 2021. A lição que nós vamos pensar hoje, um pouco, meditar, é a lição de número 2, que trata sobre o propósito dos dons espirituais. Lição do dia 11 de abril de 2021. Essa é a nossa lição, que vamos trazer aqui fazer aqui alguns comentários sobre ela. O textuário desta lição está em 1 Coríntios 14, 12, que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Aqui nesse textuário nós já encontramos o que vai ser trabalhado na lição, que é o propósito dos dons, a edificação da igreja. É isso que o nosso comentarista está apresentando para nós nesta lição. Propósitos dos dons espirituais, a edificação da igreja. Nós já encontramos isso no textuário de 1 Coríntios 14, 12. A verdade prática nos diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Texto bíblico em classe, 1 Coríntios 12, 8 a 11 e capítulo 13, versos 1 e 2. Então nós temos aí a nossa lição com as suas divisões e nós vamos começar a pensar aqui na primeira divisão, primeiro tópico da nossa lição, que é: os dons não são para elitizar o crente. Os dons não são para elitizar o crente. E no contexto da lição, esse elitizar, segundo o nosso comentarista nos apresenta, significa elevar. Elitizar significa elevar o crente que tem um dom espiritual a uma posição especial na igreja. É como se aqueles que exercem dons fossem uma elite dentro da igreja, uma categoria especial, que alguém possa imaginar, vê-los como mais espirituais que os outros. Então, o tópico 1 vai dizer exatamente isso, que os dons não são para elitizar o crente, fazer dele alguém diferenciado, especial, que muitas vezes as pessoas olham e pensam que ele é muito mais espiritual que os outros. Nós temos então no subtópico 1 também a igreja coríntia. Essa igreja na cidade de Corinto, ela foi fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo. Essa viagem ocorreu entre 49 e 52 depois de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Corinto. Um pouquinho sobre essa cidade. Essa cidade de Corinto, ela era importante geográfica e comercialmente. E era também uma estação na rota marítima
entre o Ocidente e o Oriente. Estamos falando aqui da importância da cidade de Corinto. Durante a época do Império Romano, Corinto era o porto base da marinha romana. E também durante o primeiro século, junto com a cidade de Roma, Alexandria, Éfeso, Antioquia da Síria, Corinto fazia parte das cidades mais importantes do Império Romano. Uma particularidade, assim, não era exclusividade de Corinto, a idolatria nas cidades era muito comum, mas em Corinto havia uma forte idolatria. Ali havia adoração a vários deuses, mas a religião principal ali em Corinto era a adoração a Afrodite. Esta deusa era retratada de uma forma licenciosa e é conhecida também como a Astarte fenícia, deusa da fertilidade. Tanto Astarte quanto Afrodite é a mesma divindade aí. Seu templo foi construído no topo da colina íngreme, denominada Acro Corinto, e podia ser visto de toda parte da cidade. Esse Acro Corinto é essa colina de onde a pessoa estava na cidade de Corinto, podia avistar o templo dessa deusa Afrodite. Além também de outros templos que haviam ali, inclusive na rua onde ficava, próximo da rua onde ficava a sinagoga, ficava também um grande templo de Apolo. E foi nessa cidade tão importante, tão idólatra, que o apóstolo Paulo chegou por ocasião da sua segunda viagem missionária, junto com seus companheiros de viagem, e ali ele fundou, estabeleceu o trabalho de Deus naquela cidade, Corinto. Com relação a essa carta que ele escreveu aos crentes da cidade de Corinto, ela foi escrita por volta do ano 54 ou 55. E ele escreveu essa carta depois que ele recebeu algumas informações acerca da igreja de Corinto, de representantes daquela igreja. E também uma carta enviada pela igreja. Esse foi o pano de fundo que levou Paulo a escrever essa carta para tratar de assuntos com os quais ele tomou ciência através de informações de representantes da igreja e também uma carta que foi enviada a ele pela igreja, onde haviam perguntas e nessas também informações que ele recebeu, ele percebeu que era importante tratar com os irmãos acerca de alguns assuntos que estavam trazendo um certo prejuízo à igreja naquela cidade. Então nós encontramos aí, nesse primeiro tópico, a igreja Corinto. Diz o nosso comentarista aqui, uma igreja de muitos dons, mas carnal. E também o dom não é sinal de superioridade espiritual. Porque o comentarista ele enfatiza nesse primeiro tópico que os dons são concedidos pela graça de Deus. Por isso, quem recebe a manifestação do dom espiritual, ele não é uma pessoa especial dentro da igreja, nem deve ser tratado e reconhecido dessa forma. Todos os membros devem ser reconhecidos da mesma forma. Ninguém é especial dentro da comunidade, da igreja local, por ter a manifestação
de um dom espiritual. Isso porque o dom é uma expressão e é concedido pela graça de Deus. Ninguém recebe um dom porque ele tem alguma coisa em si mais especial. É Deus a fonte e é a graça de Deus que traz a manifestação do dom espiritual. Citando uma frase que eu falei na primeira aula, que nós precisamos ver Deus nos dons, não o dom nos homens, porque senão corre-se o risco de fazer uma idolatria da pessoa. E isso traz prejuízos terríveis, tanto para a pessoa que tem o dom, ou que exerce o dom, quanto para aqueles que assim procedem. Há um prejuízo muito grande e isso impede até, acredito eu, que existam manifestações mais frequentes dos dons, porque, infelizmente, as pessoas acabam centralizando-se na figura do crente que exerce o dom, e às vezes até mesmo o próprio crente se ensoberbece e, infelizmente, traz prejuízos para si. Então, quanto mais Deus usar uma pessoa num dom espiritual, mais humilde essa pessoa tem que ser, de não trazer a glória para si, não querer se tornar alguém especial, mais espiritual que os outros. Da mesma forma que ninguém faça de alguém usado por Deus uma espécie de um guru, de alguém que ele tem que consultar para ele poder saber a vontade de Deus. Não é para isso que Deus estabeleceu os dons espirituais. Nós vemos que é para edificação da igreja, do corpo de Cristo. E devemos, aqui nesse comentário, observar que, infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, há uma exacerbação, há um aumento crescente de busca por pessoas ditas espirituais, que têm dons, que têm revelações, que têm profecias. E a própria internet, o YouTube, as redes sociais estão repletas de falsas profecias, infelizmente. Falsas revelações. A gente vê isso quase que todo dia, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. E isso, evidentemente, não apresenta o objetivo dos verdadeiros dons espirituais, porque não promove edificação nenhuma, pelo contrário, promove confusão. Isso que a gente está vendo, infelizmente, não digo no seio da igreja, eu digo na vida de algumas pessoas que querem aparentar muita espiritualidade, e infelizmente algumas até, acredito eu, são pessoas de algum problema mental. E isso acontece muito nos dias de hoje, por causa da facilidade que há para a comunicação nas mais diferentes formas. Mas o que nós estamos tratando exatamente são os dons no contexto dentro da igreja, e o objetivo, que é uma bênção, é uma maravilha para todos nós, que somos crentes em Cristo Jesus. No tópico 2, que ele trata sobre edificando a si e aos outros. E aí ele vai trabalhar no capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 14. E aqui nesse capítulo nós vamos entender o que o apóstolo
quer dizer sobre edificação. Capítulo 14, versículo 26, diz assim: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, outro traz uma revelação, aquele que fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Tudo que está acontecendo no culto, através das pessoas que estão fazendo parte do culto, tudo que está acontecendo ali, naquele momento da reunião da igreja, deve ser para edificação. Então nós vemos que o crente individualmente, ele deve exercer o dom espiritual para edificação da igreja. E edificação aqui quer dizer crescimento em sabedoria, piedade, santidade. Veja que a beleza dos dons operados pelo Espírito Santo era para promover a maior santidade, maior sabedoria do povo de Deus, maior piedade, devoção, temor, fraternidade, a koinonia. Não é? Embora na igreja de Corinto operassem os dons, né, porque a gente vê isso na carta, porém, o que Paulo escreve mostra para nós também que faltava essa edificação na igreja de Corinto, embora existissem as operações dos dons. Isso ocorria talvez porque o individualismo e as facções que haviam na igreja de Corinto, eles criavam um ambiente que restringia a edificação do povo de Deus. Pelas operações dos dons deveria haver edificação, esse é o propósito de Deus. Mas na igreja de Corinto, embora existissem as manifestações dos dons, essa edificação, ela não era produtiva, não era realmente executada, possivelmente por aquilo que Paulo apresenta na igreja, que havia muito individualismo ali naquela igreja. Havia até exibicionismo, havia muitas facções, havia muita inveja, muitos grupos, e isso possivelmente sufocava o propósito principal dos dons, que era edificar a igreja, trazendo glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. E quem profetiza edifica a igreja. Versículo 4 do capítulo 14. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí no verso 3 ele diz: mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Então nós temos a edificação individual do crente, o dom de línguas aqui é um meio de edificação individual, porque ele ora bem no Espírito, através dos dons de línguas, mas no momento em que a igreja está reunida, o dom de profecia é muito mais eficaz e de maiores benefícios, porque no momento que a igreja está reunida, o importante é a edificação da igreja. Daí que profetiza o faz segundo essas três condições e objetivos, né? Segundo o versículo 3, para edificar, exortar e consolar. Os três pilares, as três bases da função da profecia, que é esse. Bem diferente do que a gente está vendo aqui
hoje em dia, com tantas profecias falsas, uma atrás da outra. Então, Paulo insiste que a igreja deve ser a beneficiada num todo, quando ela se reúne. O versículo 5 do capítulo 14 diz: eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Veja que ele não proíbe o falar em línguas, né? Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Então ele está falando no contexto aqui do culto. Esse superior aqui não quer dizer que é mais importante, é o top do crente porque profetiza, não. O contexto é do culto. Ele é superior, ele é mais eficaz, ele é mais útil no momento do culto, porque através da profecia está ocorrendo a edificação do todo, ao passo que a língua estranha, se não houver interpretação, ela traz apenas a edificação individual. Daí que Paulo fala que quando alguém falar em língua, fale com si mesmo, fale com Deus, consigo mesmo, ou seja, de uma forma bem equilibrada e moderada, para que ele continue sendo edificado, mas no contexto do grupo, a profecia traz uma edificação, ou traz a edificação necessária para que os crentes possam, de fato, crescer, se edificar, e a igreja num todo possa se fortalecer. Então, uma comunidade de crentes, uma igreja local, ela é fortalecida, edificada, quando unida em amor, com fé, com humildade, onde cada um considera os outros superiores a si mesmo, e com simplicidade, Deus pode operar na vida de cada pessoa da maneira que Ele quer, porque o ensino de 1 Coríntios é que os dons são revelados e manifestados para a utilidade, para a edificação do corpo de Cristo e segundo a vontade do Senhor. Então, que isso possa ocorrer naquele ambiente do culto, a partir do momento que as pessoas, ao saírem dali, elas saem edificadas, firmes ainda mais, estruturadas ainda mais no Senhor Jesus Cristo, na sua fé, na sua esperança. Foram exortados, foram consolados, foram animados, né? Esse é o Espírito. Não é aquelas reuniões que gera confusão, tumulto, dúvida, né? Dissensões. Deus nos guarde disso. O culto a Deus é um ambiente de ordem, decência, e o Espírito Santo com a sua liberdade de operar nos corações santificados dos crentes. Daí então, nós vemos nesse tópico, aqui no tópico 2 da lição, a figura do corpo de Cristo, onde cada membro deve promover a edificação do corpo. É isso que esse segundo tópico está dizendo aqui, edificando a si mesmo e aos outros. Então nós voltamos para aquela figura da igreja como o corpo de Cristo, que é edificado, a igreja sendo edificada. O crente por si mesmo se edifica, mas ele é um canal de edificar os outros. Porque se eu sou edificado através dos dons de línguas, eu devo também, de alguma forma, edificar o meu irmão, porque o dom não deve ser represado em nossa vida, deve ser exercido para o bem maior, para o benefício da comunidade. Essa visão de comunidade, essa visão de corpo, deve excluir o egoísmo, o individualismo. Devemos ter sempre essa visão de corpo. E é isso que os dons espirituais mostram para nós. Eles operando no corpo de Cristo, correndo nos membros, é como o sangue que percorre os nossos órgãos,
e vai trazendo vitalidade, força, mas ele une o corpo. O sangue, ele não deixa de correr por um órgão, é necessário que por ali ele passe. O órgão precisa do sangue, o sangue também precisa passar por aquele caminho. Por quê? Porque o corpo todo depende daquilo tudo. E assim é o corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros e devemos ter cada vez mais, como cristãos que somos, essa visão de corpo, essa visão de unidade. Com certeza, se cada vez mais entendermos isso, certamente desfrutaremos de uma abundância maior dos dons do Espírito Santo, de forma equilibrada e bíblica, acima de tudo. O tópico 3 da lição continua falando sobre o que o 2 já começou, porque vai falar sobre edificar todo o corpo de Cristo. Edificar todo o corpo de Cristo. E conforme o nosso comentarista apresenta aqui, para que haja essa edificação de todo o corpo de Cristo, é essencial o amor no exercício dos dons. 1 aos Coríntios, capítulo 13, que está ali entre o capítulo 12 e o capítulo 14. O 12 fala dos dons de uma forma geral, né, apresenta ali, e o 14 fala dos dons de profecia e de línguas, mais especificamente da ordem do culto, mas o capítulo 13 está ali para realçar para nós a importância do amor. O corpo de Cristo é um corpo de amor, porque Cristo é o amor, é a expressão de Deus. E a igreja, como seu corpo na terra, ela deve retransmitir esse amor de Jesus, porque nós somos o corpo dele aqui na terra. Jesus disse assim, por isso, ou nisso, conhecerão, ou as pessoas do mundo conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o amor, ele é a excelência. O amor, ele é o vínculo perfeito. O amor é a beleza harmoniosa. Quando você vê um jardim bem tratado, bem cuidado, alegra os olhos, dá aquela sensação gostosa de você caminhar por um lugar agradável, bem cuidado, bem tratado, aquele ambiente agradável. O amor é que traz o ambiente sadio da igreja, a harmonia, a comunhão entre os irmãos. O amor é que promove a beleza da igreja. Nós verdadeiramente representamos o nosso Salvador quando amamos. Então, na operação dos dons, o amor é essencial. O comentarista deixa isso também claro nos seus comentários, e nós devemos enfatizar isso. Devem ser exercidos por amor. Na igreja de Corinto parece uma disputa nos dons espirituais. Tolas disputas que infelizmente continuam nos dias de hoje, através de algumas pessoas carnais também, porque não temos mais aquela igreja de Corinto, mas na igreja sempre existirão os carnais, né? Porque Paulo, embora tenha falado que aqueles irmãos naquela igreja existiam todos os dons, né? Nenhum dom vos falta, né? Um elogio maravilhoso, mas Paulo chama-os de carnais. É importante a gente observar que em momento algum Paulo questiona a salvação daqueles irmãos, mas os repreende como carnais. Então devemos tomar cuidado, porque a carnalidade ali impedia a manifestação daquilo que era importante, o amor. Infelizmente a carnalidade dominava e as facções surgiam, e tudo aquilo que trazia prejuízo, e as manifestações dos dons não eram eficazes naquilo que era o seu objetivo, a edificação da igreja. Certamente porque o amor tinha que ser uma tecla mais batida na igreja, por isso que Paulo fala muito, e graças a Deus
que nós temos essa joia preciosa, que é essa carta, e temos também o capítulo 13, que é uma sublimidade maravilhosa, é uma joia entre outras joias, é um brilho que reluz quando a gente lê essa carta, para mostrar para nós que com amor tudo se encaixa, tudo é perfeito, os dons são operados de forma como o Espírito Santo quer. Então, peçamos a Deus que nos encha sempre do seu amor, para que através de nós a igreja seja edificada. O amor é essencial. Há também aqui nesse tópico 3, a importância dos líderes cristãos, dos líderes da igreja, que através do dom que receberam de Deus, também eles devem liderar com sabedoria. Isso é demonstrado em Efésios capítulo 4, versículo 11. Veja que são os dons ministeriais, mas são importantes também, porque através dos líderes e os dons que eles têm recebido de Deus e exercido, eles estão também trabalhando para a edificação da igreja. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos é o objetivo. Então o ministério, os líderes da igreja estão aí para isso, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os líderes devem exercer o seu talento, seus dons, para que através deles os crentes sejam despertados e possam exercer os seus também, e assim haverá edificação do corpo de Cristo. Aí verso 13, Paulo diz, até que todos, aí coloca o ministério, coloca a igreja em forma geral, até que todos, porque o ministério também não são formados por pessoas excepcionais, perfeitas, não. Estamos todos no mesmo caminho. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que coisa linda. O Espírito Santo, os dons ministeriais e a operação de todos os dons é para nos conduzir à estatura da plenitude de Cristo. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso objetivo, Cristo e o seu conhecimento é a razão de sermos igreja. Para que não mais sejamos crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Quer dizer, quanto mais firme, quanto mais edificado em Cristo, menos você vai ser induzido pelas doutrinas erradas, pelos enganadores. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a edificação da igreja aqui é crescer em semelhança a Cristo. Isso é ser edificado. Cristo deve aparecer no crente individual e Cristo deve aparecer na igreja de forma coletiva. E aí Paulo diz, de quem, ou seja, de Cristo, em quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, amor, Cristo, edificação, corpo, esse é o nosso alvo. Então, o propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja na pessoa de Jesus Cristo, na manifestação, na semelhança de Cristo. Estamos edificados, mas edificados em Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é nosso objetivo, porque nós somos o corpo dele. Então devemos nos parecer com Cristo. E essa edificação, ela é constante
importante na nossa vida terrena, por isso que os dons também eles são importantes e devem ser atuantes, porque eles cooperam nessa edificação em amor. Então que Deus possa, na sua graça e na sua misericórdia, nos ajudar. E que o Espírito Santo possa operar em nós os dons, de maneira que nós possamos ser úteis para que todo o corpo de Cristo cada vez mais seja semelhante ao próprio Cristo. Que Deus possa continuar abençoando a todos nós. Um grande abraço a você.